em que consiste uma decisão não fundamentada, e traz vários incisos. Não vou cansá-los com a leitura, até porque o nosso tempo aqui é curto, mas dentre os incisos está o inciso 3º, que diz que se considera não fundamentada aquela decisão que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Aquela famosa decisão coringa, que serviria para vários processos. Nós sabemos a dificuldade em virtude do volume hoje que o judiciário enfrenta, mas nós precisamos ter uma preocupação realmente com a fundamentação de acordo com os detalhes do caso concreto, porque, como eu disse, se nós tivermos no futuro, talvez, uma estabilidade de jurisprudência, pode ser que com isso e com uma fundamentação mais adequada, a gente consiga evitar esse número enorme de recursos. É importante também mencionar que agora cabem embargos de declaração quando a decisão não enfrentar todos os argumentos trazidos pela parte. Essa é uma alteração importante, porque nós sabemos se pacificou a orientação nos tribunais de que os juízes não estão obrigados a enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas justamente pelo caráter dialógico do novo Código, agora a regra é outra. Há necessidade sim de enfrentar todos os argumentos, sob pena inclusive da interposição de embargos de declaração. Então, esse é o 4º ponto, dever de motivação, que eu considero bastante relevante. Então, aqui os ministros que vão poder, claro, complementar esse debate e trazer também suas posições do ponto de vista da magistratura, porque a gente entende que há uma dificuldade muito grande também no que diz respeito ao volume de processos. Bom, 5º ponto que eu elegi é a questão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Essa é uma novidade do Código. O juiz agora poderá distribuir o ônus da prova de uma forma divergente em relação ao que diz a lei, de acordo com as vicissitudes, as necessidades do caso concreto. Vejam, isso está exposto no artigo 373, parágrafo 1º do Código, e não se trata apenas de uma inversão do ônus da prova, a qual nós já estamos acostumados desde o Código do Consumidor. Se trata verdadeiramente de uma distribuição dinâmica, ou seja, determinada prova pode ser atribuída, o ônus da sua produção, a uma parte especificamente, por um motivo especial que o juiz considere naquele caso concreto. E aqui vem um ponto importante para destacar aos colegas. O Código aposta nos poderes do magistrado e faz, a meu ver, de uma forma muito correta. É preciso confiar no poder do juiz de conduzir o processo. E o Código faz isso através de várias cláusulas processuais abertas, como a gente fala, que são justamente aquelas cláusulas que, de acordo com a própria denominação da professora Judite Martins Costa, são as cláusulas que têm uma linguagem de tessitura intencionalmente aberta, ou seja, são cláusulas que dão um poder de liberdade maior ao magistrado para adaptar, então, a lei ao caso concreto. Essa é uma cláusula, então, aberta, que é o 373, que permite ao juiz, então, essa distribuição dinâmica do ônus da prova. Isso é bastante importante, porque pode realmente facilitar o julgamento. É importante também destacar aos colegas que o agravo de instrumento agora, no novo Código, ele tem um rol taxativo de hipóteses, o artigo 1015. O que não estiver previsto no 1015 não é passível de agravo de instrumento e, portanto, só poderá ser revisto e reformado no momento da apelação ao final do processo. Pois bem, dentre os dispositivos do 1015 está justamente a possibilidade de discutir em agravo essa questão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Tá? É o inciso 11, então, do 1015, que prevê a possibilidade de agravo para a parte que se insurgir contra essa fixação. Há também um exemplo, quando nós falamos, então, de cláusulas processuais abertas, do ponto de vista do processo civil, eu gostaria de citar o artigo 139, inciso 4º do CPC. Esse dispositivo, ao tratar dos poderes do juiz, estabelece que o juiz pode determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento da ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então vejam aqui novamente a liberdade colocada nas mãos do juiz para ninguém melhor do que ele conduzir o processo e saber o que é mais adequado para atendimento daquele direito material que está sendo buscado naquele processo. E há aqui uma opção do legislador bastante interessante. Veja como o dever de motivação vem junto com essa questão das cláusulas processuais abertas. O Código
foge daquela regra do Código 73 da tipicidade. Hoje o Código não tem mais a preocupação com a tipicidade. A preocupação está justamente em dar maior liberdade. E como que é feito então o controle? O controle do ato judicial agora não é mais feito pela tipicidade, mas sim pela motivação. O dever de fundamentação, então, é o que vai servir como um controle, e certamente um controle muito mais eficiente do que o controle da tipicidade, que tinha todo o problema daquele processo ordinário, que era adaptado, então, para todas as situações, quando nós sabemos que a vida tem situações muito diferentes e que exigem, portanto, uma certa maleabilidade, até por parte do procedimento. Bom, sexto ponto, que eu considero também relevante, é a questão de honorários advocatícios. Mas coloco a questão de honorários, não, claro, só como ponto de vista de algo que foi reclamado pela classe dos advogados, de prestígio a nosso trabalho, de valorização da profissão. Mas coloco a questão dos honorários como me parece que ela tem mais valor dentro do Código. Honorários enquanto desestímulo a demandas infundadas. Os honorários advocatícios, da forma como estão sendo tratados no Código, além, claro, de valorizarem o trabalho dos advogados, eles procuram desestimular as demandas, por 2 pontos. Primeiro, os honorários advocatícios, no novo CPC, os honorários de sucumbência, melhor dizendo, agora eles são fixados de acordo com parâmetros muito claros e objetivos. Desaparece aquela fixação equitativa, ou melhor, ela permanece, mas vai ser em casos muito raros. A regra geral agora é uma fixação de honorários que vai do percentual de 10% a 20% sobre os seguintes critérios: sobre o valor da condenação, isso nós já temos hoje no sistema 73. Segundo, do proveito econômico obtido com a causa, esse é um detalhe importante. E terceiro, sobre o valor atualizado da causa. Apenas nas hipóteses em que esses 3 critérios sejam impossíveis de aferição, ou então que o valor atualizado da causa tenha valores muito ínfimos e irrisórios, é que vai se adotar o critério da fixação equitativa. Portanto, honorários serão sempre de 10% a 20% do valor do que está sendo discutido. E vejam por que isso é importante. Não é só para valorizar o trabalho dos advogados, é porque muitas demandas deixarão de ser ajuizadas. Veja, lá no meu escritório mesmo, semana passada nós estávamos discutindo uma causa e nós pensamos, olha, mas quando houver o julgamento, já vai estar em vigor o novo Código. E se a decisão for de improcedência? Mesmo assim haverá uma condenação alta em termos de sucumbência. Então isso faz com que a gente, advogados responsáveis, tenhamos a necessidade de consultar o cliente e dizer, o senhor tem certeza que o senhor quer ajuizar essa demanda? Porque se for julgamento pela improcedência, antes a improcedência levava à fixação equitativa. E aí honorários módicos, e não havia nenhum problema. Agora não. Mesmo nos casos de improcedência, isso está no parágrafo 6º do artigo 85, haverá essa fixação com base no percentual de 10% a 20%. Ou seja, acredito que muitas demandas deixarão de ser ajuizadas caso o cliente não tenha absoluta convicção da existência do seu direito. Outro aspecto muito importante em relação a honorários diz respeito à questão da sucumbência recursal. O Código criou, então, essa nova figura agora da sucumbência recursal, que já existia, embora um pouco diferente nos juizados especiais, mas ali era só nessa questão de se houvesse uma modificação na decisão, ou seja, se o recurso fosse improvido, haveria condenação em honorários. Aqui não. O novo Código estabelece que qualquer que seja a decisão do recurso, vai haver uma nova fixação de honorários na fase recursal, e o Código não limita isso aos tribunais de segunda instância, o que dá a entender que haverá também fixação de honorários perante os tribunais superiores. É verdade que esse aumento, então, do valor dos honorários está limitado ao percentual, no máximo 20% para a fase de conhecimento. Claro que para a fase de cumprimento de sentença, haverá, claro, possibilidade de se ultrapassar, mas para a fase de conhecimento nós temos esse limite de 20%. E há muitas críticas, houve muitas críticas, inclusive a esse respeito. Puxa, mas criou sucumbência e recursão, mas limitou a 20%. Olha, essas críticas têm sido rebatidas de 2 formas. Eu estive até num evento na Associação dos Advogados de São Paulo, com a professora Estefânia Viveiros, que era representante do Conselho Federal da Ordem durante a tramitação do projeto de lei. E a resposta que ela dá a isso é muito clara. Primeiro, é que a gente nunca vê honorários fixados em primeira instância já no patamar máximo de 20%. Isso é muito raro. Normalmente os honorários são fixados em 10%, e é bom que assim seja,
porque há agora a possibilidade, então, desses honorários crescerem ao longo do processo, justamente como um desestímulo a esses recursos manifestamente protelatórios ou infundados. O segundo ponto que esclareceu a professora Estefânia Viveiros naquele momento foi que havia uma discussão muito grande durante a tramitação do Código, e havia uma posição muito forte do governo de não permitir, principalmente da AGU, não permitir que houvesse aprovação desse dispositivo de sucumbência recursal, caso se ultrapassasse esse percentual de 20%. E aí ela tinha ali a missão, por parte do Conselho Federal, de aprovar a sucumbência recursal, porque era importante para a OAB. E havia essa restrição muito grande por parte da AGU. Até que se chegou, depois de horas e horas de debate, lá dentro do Congresso, essa discussão. Bom, mas então vamos limitar a 20%, que já é algo que já existe hoje, mas permitir então que haja esse escalonamento. E foi essa a solução encontrada, é por isso que se reduziu durante a tramitação. Os colegas, acredito que lembram, estava em 25% durante a tramitação na Câmara, depois voltou para 20% no Senado. Então, eu acho que isso é extremamente positivo, e volto a dizer, atualmente no sistema de 73, nós só temos como estímulo financeiro ao não recurso a questão dos juros e da correção monetária. Só isso. Não há nenhuma outra consequência para a parte recorrer ou não recorrer. Isso faz com que os advogados, com que as partes tendem a levar o processo até o final. Ainda mais considerando essa questão emocional da parte que quer ganhar o processo a qualquer custo, e o seu advogado não tem coragem de, olha, não vamos recorrer, porque justamente tem também esse problema da instabilidade. Então, acredito que o novo Código possa contribuir para diminuir esse enorme volume de recursos. Um detalhe importante, ainda só concluindo a questão dos honorários, é que o parágrafo 11, então, do artigo 85, que trata da sucumbência recursal, o parágrafo 11 estabelece que o tribunal, ao julgar o recurso, majorará os honorários fixados em primeira instância. E como então que a doutrina, os professores têm lido esse dispositivo? Não é qualquer recurso, vejam bem, não é qualquer recurso que vai ter honorários de sucumbência fixados. A sucumbência recursal vai ser fixada naqueles recursos que já têm normalmente sucumbência, cujas matérias em primeira instância já geram sucumbência. Então, o caso típico, por exemplo, da apelação. Nos incidentes, nos casos de agravo de instrumento em que não há fixação de honorários, evidentemente não vai haver fixação de honorários aí na fase do tribunal. Tá? Existem algumas questões processuais que geram agravo e que geram honorários, como, por exemplo, a questão de legitimidade de parte, exclusão de uma parte do processo. Aqui, naturalmente, já tem honorários em primeira instância, vai ter também na fase recursal. Então, esse é o critério. Bom, caminhando, então, já estou quase esgotando aqui o meu prazo. Estou, então, caminhando para o sétimo ponto que me parece muito relevante na questão do novo Código, que é a questão dos prazos processuais, que agora são contados em dias úteis. Essa é uma grande novidade importante para a advocacia. E também a questão dos negócios processuais. O Código traz algo que está sendo muito polêmico, o chamado negócio processual, que na verdade já existe no sistema nosso de 73. A cláusula de eleição de foro, por exemplo, é um negócio tipicamente processual, em que as partes, antes mesmo do processo, já estabelecem num contrato qual será então o foro que terá capacidade para analisar aquela questão. Então já existe uma espécie de negócio processual, assim como suspensão do processo e tantos outros exemplos. Mas há uma novidade significativa em negócios processuais, porque o artigo 190 traz aquela cláusula processual aberta que eu tanto mencionei. O artigo 190 estabelece que, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajustá-las às especificidades da causa ou convencionar sobre ônus, poderes, faculdades e deveres processuais. Então, há aqui uma liberdade maior para as partes, e já são muitos os artigos de doutrina sobre os limites desses negócios processuais. Essa será certamente uma questão que vai chegar aos tribunais, até que ponto é possível estabelecer e alterar ônus, poderes, faculdades, ou seja, não é só a questão do procedimento, é questão também de poderes. Há inclusive autores sustentando a possibilidade de negócio processual se suprimir, por exemplo, o direito à apelação.
E aí, claro, vem toda uma polêmica no que diz respeito à parte de direito público do processo civil, né? E esse limite, então, para os negócios processuais. Há também o artigo 191 que estabelece o calendário dos atos processuais, ou seja, as partes e o juiz poderão estabelecer um calendário para esses atos, e isso deverá ser daí seguido ao longo do processo. Então, novamente, aqui a gente vê essa maleabilidade do ponto de vista do procedimento. Então, esse é um ponto relevante também. Prazos em dias úteis e a possibilidade de negócios processuais, conforme a doutrina aí vai se debruçar sobre o assunto. Oitavo ponto importante, tutela provisória. Tutela provisória foi uma mudança significativa no novo Código, que é chamada, então, tutela da urgência e da evidência. O Código utilizou essa expressão tutela provisória para denominar toda e qualquer tutela de cognição sumária. Portanto, tutela provisória é um gênero que vai abranger tanto a tutela de urgência, que é aquela que nós já estamos acostumados, que são as tutelas cautelares e as tutelas antecipadas, quanto também a tutela de evidência. Tutela de evidência, supostamente uma novidade, não é exatamente esta. Esse nome se deve, claro, ao ministro Luiz Fux, que já tem um trabalho a respeito de tutela de evidência, já lá no Rio de Janeiro. Mas a tutela de evidência pressupõe uma distribuição melhor do ônus do tempo no processo, mesmo naqueles casos em que não há urgência. Então vejam, tutela provisória como gênero, tutela da urgência abrangendo cautelar e antecipatória, as condições que nós já conhecemos, e tutela de evidência, quando mesmo não havendo perigo em mora, já haja um direito tão evidenciado, tão claro, que não seja justo fazer com que o autor, detentor daquele direito, tenha que aguardar o final do processo para ver esse direito satisfeito. Então, a tutela de evidência vem prevista no artigo 311 do Código. Ela amplia a hipótese atual que já existe de tutela de evidência. Ainda que nós não tenhamos esse nome, o Código 73, no artigo 273, inciso 2º, quando trata do intuito protelatório do réu, caráter abusivo, então da manifestação do réu, ele já prevê a possibilidade do juiz antecipar o direito da parte. Eu costumo dizer, quando comento esse dispositivo, que eu nunca vi, na verdade, na prática, a aplicação do 273, inciso 2º, justamente porque é tão difícil apurar se há esse intuito protelatório do réu, esse caráter abusivo da defesa, essa questão da má-fé subjetiva. Justamente por isso, talvez, o dispositivo tenha tão pouca aplicação prática. Daí porque o novo Código amplia enormemente as hipóteses de tutela de evidência, prevendo que ela será cabível também nos casos, por exemplo, em que houver tese já pacificada perante os tribunais superiores, no caso de recursos repetitivos ou súmula vinculante, e haja prova documental suficiente. É o inciso 2 do artigo 311. O Código também prevê tutela da evidência em relação à ação de depósito, e ainda o inciso 4º fala quando houver prova documental suficiente dos fatos constitutivos dos direitos do autor, a qual o réu não oponha outra prova capaz de gerar dúvida razoável. Então vejam aqui novamente a questão de que aquele direito que já se mostra evidenciado nos autos não tem que aguardar até o final do processo. O professor Marinoni defende muito essa questão da distribuição mais adequada do ônus do tempo no processo. Eu acho que isso é algo importante. Mas também, só para finalizar a questão da tutela provisória, eu gostaria de dizer que uma das grandes vantagens do novo Código é que ele simplifica toda essa concessão de tutela provisória, na medida em que ele estabelece um único procedimento. Desaparece agora as cautelares autônomas. O processo vai ser um só, um único procedimento, e nesse único procedimento vai ser feito o pedido tanto da cautelar quanto da tutela antecipada e o pedido principal. Não há necessidade, portanto, de dois processos como nós vemos hoje no Código 73. Claro, houve uma inovação importante na época em que o Código foi editado, uma valorização muito grande das cautelares, mas agora nós teremos um único procedimento que simplifica as coisas sem necessidade de nova cobrança de custas. E mais, os requisitos de tutela antecipada e de tutela cautelar são os mesmos. Veja, desaparece também aquela polêmica na doutrina do fumus boniuris mais forte na tutela antecipada do que na cautelar, a verossimilhança. Agora não, os requisitos são os mesmos. Tutela provisória, que abrange cautelar e antecipada, tem os requisitos probabilidade do direito de um lado,
perigo de dano ou risco ou resultado útil do processo de outro. São os mesmos requisitos para todas as formas de tutela. Então isso é bem importante, porque simplifica a aplicação dessas medidas. E há, claro, a grande novidade, a questão da estabilização da tutela antecipada. Essa é uma ideia que o Código traz, é o artigo 304, que diz que quando a parte pleitear tutela antecipada antecedente, ou seja, caráter preparatório, e o réu não interpor recurso, essa decisão vai estabilizar. Ainda que seja cognição sumária e, portanto, não produza efeito de coisa julgada material, a decisão se estabiliza e só pode ser revista se for proposta uma nova ação dentro do prazo de 2 anos. Então, o artigo 304 traz essa novidade, isso será bastante polêmico, eu acredito, mas vem com inspiração no processo francês e no processo italiano, em que lá funciona bem para determinadas medidas. E aqui eu trago um exemplo, por exemplo, dos planos de saúde, em que a gente às vezes pleiteia uma tutela antecipada para conseguir uma cirurgia de emergência que o plano não esteja autorizando, a cirurgia é realizada, muitas vezes depois o plano não tem mais interesse em contestar aquilo, levar o processo até o final. Então o plano poderá, analisando financeiramente, verificar que ali já não tem mais interesse de recurso e aquela decisão vai se estabilizar, atender a vida de relação, a vida das pessoas, e a gente terá, portanto, um processo a menos. Essa é a expectativa. 9º ponto, precedentes. Esse eu acho que é o ponto mais importante do Código. Os precedentes judiciais, o artigo 926 estabelece que o Código deve, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Nessa ideia de integridade vem, claro, as noções de Ronald Dworkin. Não há como deixar de mencionar Ronald Dworkin a gente falar de precedentes. Foi o justo filósofo americano que tanto contribuiu no sentido de uma estabilidade, de uma integridade do ponto de vista da coerência das decisões judiciais. E o Código procura trazer isso no artigo 927, ao estabelecer quais são, então, as decisões que deverão ser observadas por juízes e tribunais. O 927 tem um rol ali de decisões, começa pelas decisões de controle concentrado do STF, claro que isso não é uma novidade, porque nós já temos o efeito erga omnes, mas aqui vale também pela questão da ratio decidendi, ou seja, os juízes e tribunais deverão obedecer, portanto, essa ratio decidendi. Os enunciados de súmula vinculante, aqui também não há novidade, e aí vem os incisos, o 3º, o 4º e o 5º, que estabelecem a questão dos recursos repetitivos e também o incidente, o IRDR, que é incidente de resolução de demandas repetitivas. Essas causas terão, claro, um caráter obrigatório para todos os juízes e tribunais, e também os julgamentos de recursos repetitivos. Também a questão das súmulas, as outras súmulas dos tribunais que não têm o caráter vinculante, que não são súmulas do Supremo, nos termos da Constituição Federal, mas são súmulas que também deverão ser observadas nos termos do Código. E também a orientação do plenário das cortes estaduais. De acordo com o Código, essas decisões também deverão ser seguidas. Vejam, há bastante tempo já se percebeu que a lei e a norma são coisas distintas, ou seja, a norma é criada a partir da interpretação. Há, claro, uma função hermenêutica muito importante do ponto de vista dos tribunais de criação do direito, não há como negar isso hoje em dia, e daí porque a preocupação em isonomia, em segurança jurídica, em que nós tenhamos decisões iguais para casos iguais. Nada melhor do que isso em termos de segurança jurídica e de isonomia no nosso país. Daí porque eu acho que é tão importante esse dispositivo do Código, que procura traçar, então, um parâmetro para os julgamentos, determinando que os precedentes sejam, sim, respeitados por juízes e tribunais. Há, claro, uma crítica da magistratura em relação a isso. Eu acho que essa crítica é importante, deve ser ouvida, mas eu não vejo esse dispositivo como algo que engesse o judiciário, muito pelo contrário. Eu acho que o juiz terá o poder de fazer a distinção e até a superação do precedente, como já ocorre nos países de common law, e isso vai fazer com que a gente tenha uma segurança maior nos julgamentos e, quem sabe, talvez um número menor de recursos, é o que a gente espera. O incidente de resolução está no 976 também, é uma novidade importante, justamente no sentido de tentar pacificar em relação àquelas demandas repetitivas, principalmente nas questões de massa, que tanto atropelam hoje o Poder Judiciário com um volume imenso de causos. Então, o 976 também traz essa questão importante. E, para finalizar, cheguei aqui
já o fim do meu prazo, vou cumprir a promessa que fiz ao meu querido amigo Alain Stefanello. O último ponto é a primazia do julgamento de mérito. O Código de Processo Civil tem uma preocupação enorme com o rendimento do processo. A professora Tereza costuma dizer nas suas entrevistas que o processo deve render um resultado, ou seja, a gente deve fazer com que o processo possa chegar ao seu fim com exame de mérito, porque foi para isso que as partes procuraram o Poder Judiciário. Daí porque o Código procura tratar uma grande parte dos vícios processuais como vícios sanáveis. Aquelas questões de ausência de preparo, problema na guia do recurso, por exemplo, vícios de forma. Claro que a intempestividade é algo que não é sanável, mas todos os demais vícios processuais o Código trata como sanáveis. Há inúmeros dispositivos, ao 932, por exemplo, parágrafo único, ao artigo 1007, em vários dos seus parágrafos tratam da questão de preparo, de problema de guia de custas, vale a pena a leitura. E há também o artigo 1029, parágrafo 3º, que eu destaco aqui por causa da presença dos ministros neste evento de hoje, que diz que o Supremo Tribunal Federal ou o Superior Tribunal de Justiça poderão desconsiderar vício formal de recurso tempestivo ou determinar a sua correção, desde que não o repute grave. Então, novamente, aqui a cláusula processual aberta, o Tribunal Superior podendo desconsiderar um vício de forma, desde que ele, tribunal, considere que esse vício não é grave, justamente para privilegiar o julgamento de mérito das questões. Então, aqui me parece o ponto mais importante do Código: primazia ao julgamento de mérito. A parte, quando vai ao judiciário, ela vai para ter sua causa analisada no seu mérito. E aí o valor, então, desse dispositivo, de toda essa preocupação do legislador de 2015. Então, só para finalizar, sintetizar, os 10 pontos: mediação. 2, dever de boa-fé. 3, cooperação e contraditório efetivo. Dever de motivação. Distribuição dinâmica do ônus da prova. Honorários advocatícios como desestímulo a demandas. Negócios processuais. Tutela provisória. Precedentes, algo tão caro no Brasil de hoje. E primazia do julgamento de mérito. Eu comecei falando de mudança, vou concluir também com uma frase de Fernando Pessoa que eu gosto muito. Fernando Pessoa enaltece a importância das mudanças, que é justamente o momento que a gente vive hoje. E diz que tudo quanto vive, vive porque muda. Muda porque passa e porque passa morre. Tudo quanto vive perpetuamente se torna outra coisa. Constantemente se nega e se furta a vida. Na verdade, a gente sabe, a vida muda, não para de mudar, e o direito deve acompanhar essas mudanças da vida. Vamos fazer desse momento de mudança algo bom para o processo civil no Brasil. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Rogéria. Quero agradecer novamente a sua disposição em vir hoje nos brindar com essa palestra, pela sua habilidade em dispor de tantos temas em tão pouco tempo, pensando os principais pontos do novo Código. E já de imediato passo a palavra aos demais integrantes da mesa, pela ordem, ministro Antônio Carlos. Bem, boa tarde a todos. Eu cumprimento os membros da mesa, na pessoa da nossa palestrante, professora Rogéria Adotti. Eu quase não saio do STJ, porque eu estou no STJ há 4 anos e ainda estou me familiarizando com as vicissitudes da magistratura, principalmente com o volume invencível de processos. Todos os dias pela manhã eu faço uma oração que o ministro Aires Brito também fazia, adaptando o Pai Nosso, dizendo: não nos deixei cair em tentação. E eu espero que o novo Código nos auxilie a eu poder voltar à oração original. E eu inicio também pedindo desculpas, porque eu tinha feito ontem à tarde algumas anotações à mão, né? E hoje pela manhã eu fui surpreendido com um acidente doméstico. Eu tenho uma cachorrinha, Beagle, que gostou muito das minhas anotações, porque comeu boa parte delas. Então vim complementando aqui durante o voo. Mas a professora Rogéria Adotti foi muito certeira em sua
em sua palestra, e restou muito pouco espaço para o debatedor, né? A professora destacou vários pontos que demonstram que um novo código, de um modo geral, qualifica o contraditório, evita a advocacia, tornou-se ao longo do tempo uma atividade de risco, porque fica muito difícil você prever, fazer alguma previsão ao seu cliente. E o novo código tem o DNA dos advogados, foi feito também para combater a jurisprudência defensiva. Muitas das armadilhas que são colocadas para o advogado agora ficam superadas com o novo código. Causou alguma perplexidade, muita perplexidade no STJ, inicialmente a supressão do juízo de admissibilidade, que atualmente é feito nos tribunais de origem, feito pelo juiz de primeira instância e pelos tribunais de origem. E hoje os recursos especiais, o tribunal recebe o recurso especial endereçado ao presidente do tribunal. Pelo novo código, o presidente abre vista